Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Estamos começando a nossa nona aula do nosso Tadel 2025, o nosso curso Conecta, curso de capacitação para líderes de célula, capacitação para líderes em treinamento para as nossas células. Eu quero acolher você, falar que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar para você um pouquinho de onde o nosso material de estudo dessas 9 aulas está sendo baseado, né? Nós baseamos num estudo que nós temos da nossa região, num material do trio discipulado da nossa região, é esse material aqui muito bom. Nós temos aqui o Conecte-se com a sua salvação, que é para aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus, o líder da célula vai instruir, acompanhando, fazendo acompanhamento inicial para os nossos novos discípulos. Depois tem o módulo 1, conecte-se com a sua nova vida. Depois tem o módulo 2, conecte-se com o seu crescimento. Depois o módulo 3, conecte-se com a sua missão. E o módulo 4, conecte-se com a sua célula. O nosso curso esse ano, ele é um compêndio, uma coletânea do material do módulo 3 e do módulo 4. E, além disso, nós também estamos com material, com o livro Células Excelentes, do pastor Léo Matos, lá da Igreja Batista Central de BH, do DNA, que tem nos inspirado. Então, é com muita alegria que a gente está vivendo esse tempo e passando todo esse material para vocês. Que a bênção do Senhor continue sobre cada discípulo e discípula e que nós juntos aqui possamos cumprir o propósito de sermos habilitados, capacitados para essa grande missão, que é fruto da visão. A visão é uma grande multidão lá de Apocalipse que já existe e nós queremos que os nossos parentes, nossos amigos façam parte desta grande multidão. Então, a nossa visão é a grande multidão e a missão é sermos e fazermos discípulos por meio das nossas células, o envolvimento na igreja, para que mais gente ainda esteja sendo desafiada, despertada, consolidada para cumprir esse propósito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa nona aula. Eu queria orar por você, pedindo que Deus transborde, que o transbordar do Senhor alcance a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, eu quero te bendizer e te glorificar, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor cuida da gente, e é muito bom saber que a nossa vida está guardada nas tuas mãos. Eu quero te louvar, ó Deus, por cada vida que agora está assistindo esta aula, cada vida, ó Deus, que está sendo habilitada para te servir ainda mais. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor use esses recursos do Tadel 2025 Conecta, que o Senhor use os recursos, ó Deus, deste mundo online, e que assim, ó Deus, através da ação do teu Espírito Santo, nós sejamos habilitados para sermos servos e servas do Senhor, cumprindo o teu propósito. Fala conosco, Pai, ministra o nosso coração e usa, Deus, esta noite, esta aula, para como instrumento do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que bom, queridos, sejam todos animados, estejam todos animados para esse propósito agora em nome de Jesus. Bom, você está vendo aí já que o nosso módulo hoje é sobre liderança, a gestão da célula. É o módulo 4, tá? É o quarto módulo do nosso da nossa ementa, daquilo que a gente programou como início, lá no início, praticamente 2 meses atrás. Então, estamos na reta final e hoje a gente quer falar sobre liderança e gestão da célula, né? Como que nós podemos agir, o que que nós precisamos para fazer da nossa célula um lugar de bênção, um lugar onde o nome do Senhor vai ser honrado e glorificado. Então, esse é o nosso desafio e é para isso e sobre isso que nós estamos aqui nesta noite. Então, liderança e gestão da célula. Uma célula só será excelente se tiver um líder excelente. A realidade é que ninguém nasce líder. Líderes são formados, a liderança é algo que deve ser desenvolvido continuamente. A liderança, a gente tem diversas formas de definir liderança, mas talvez uma forma que sirva bem para nós entendermos a nossa dinâmica é que a liderança é definida pela capacidade de influenciar pessoas
Quando você influencia alguém, você está liderando essa pessoa. Quando alguém te influencia, essa pessoa está te liderando, você está sendo liderado por esta pessoa, por esta influência. Então, nós precisamos aprender que é necessário subir neste nível de liderança. É necessário investir para que áreas específicas sejam tratadas e assim a nossa liderança alcance um patamar mais elevado. E assim nós consigamos liderar ainda mais, influenciar ainda mais as pessoas. E aqui no nosso slide, a gente quer falar de 3 áreas importantes, né, para que eu e você possamos estar atentos. A primeira área que eu quero destacar é a área da conexão. A segunda área é a área do estudo. E a terceira área é a área do caráter. O que quer dizer isso, pastor? São 3 áreas na vida de qualquer pessoa, em especial de um líder, que precisam ser constantemente lapidadas, constantemente estar debaixo de uma disciplina de discipulado, para que nós possamos crescer no influenciar pessoas. O que é conexão? É demonstrar que você se importa com seus liderados. Às vezes a gente quer liderar uma célula, liderar uma equipe de trabalho, mas a gente não se conecta, a gente não se relaciona, a gente não se preocupa com aqueles que Deus colocou na nossa vida. Não será uma boa liderança, não será uma liderança eficaz. Então, uma área que você precisa sempre estar subindo, se preocupando com essa área, subindo o seu nível de liderança, é a área da conexão. Você precisa não só se preocupar, se importar, mas demonstrar que você está envolvido com aquelas pessoas, que não é meramente um cargo, não é meramente o cumprimento de uma função, mas é vida, é relacionamento, é pessoas. Então, demonstrar que você se importa com o seu liderado é uma forma de influenciá-lo, é uma forma de fazer com que ele entenda ainda mais e absorva o amor de Deus na vida dele. Uma segunda área tão importante quanto e também a ser explorada por nós, é a área do constante desenvolvimento pessoal, é a área da gente continuar buscando conhecimento, no nosso caso bíblico, para que nós possamos ainda mais influenciar pessoas. Tem muita gente que não consegue desenvolver uma vida de oração, tem muita gente que não consegue desenvolver uma vida de estudo da palavra, e por causa disso essas pessoas acabam não conseguindo influenciar as pessoas ao seu redor. Então, se tem uma área na minha e na sua vida que precisa ser constantemente dada uma atenção, é a área do estudo. Separar um tempo a sós com Deus, buscar recursos ou com o seu pastor, sua pastora, com o seu supervisor de célula, ou então nas redes aí da internet, estudando, buscando cursos, participando de tudo aquilo que a igreja oferece, porque através do conhecimento bíblico, através do aprofundamento, seu tempo a sós com Deus, nós temos aqui a dinâmica do Rota 66, estudar a palavra, isso vai demonstrar e vai deixar claro para os seus liderados que você tem algo a oferecer. E nessa dinâmica, a importância do caráter. O caráter é cuidar para que a sua palavra e a sua verdade estejam consistentes, coerentes. Muitas vezes, queridos, a gente fala algumas coisas, mas não faz. E alguém já disse que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando para a gente. Porque quando você está liderando uma célula, quando você está no culto de uma igreja, ali está todo mundo olhando para você, você está preocupado em demonstrar aquilo que você entende ser importante. Mas quando você está sozinho, na presença do Espírito Santo e Ele contigo, ali que o nosso caráter é formado, ali que a nossa vida passa pelo crivo. Então, 3 áreas que devem ser sempre dadas uma devida atenção para que sejamos líderes de excelência, a área de estar me relacionando com as pessoas, a área de estar, através da conexão, demonstrando amor e cuidado, a área do estudo, da capacitação para ter o que ministrar na vida das pessoas, cuidando delas, e a área do caráter, que cuida do seu coração, o caráter de Cristo, a vida de Cristo em você. Pensando nessa ideia, além de pensar em você, né, a gente também precisa pensar nas questões que vão afetar aqueles que estão ao nosso redor, nas questões que estão diretamente relacionadas com a nossa célula. E aí eu queria falar, então, de alguns requisitos inegociáveis para o líder de célula. Eu já falei, quer ter caráter,
é algo que você, além de cuidar para que cada vez mais esteja vivendo uma vida de nível elevado, de excelência, você não pode abrir mão disso, porque o seu caráter engloba o fato das pessoas confiarem em você. Se as pessoas percebem a sua honestidade, a sua vida de santidade, se as pessoas percebem não só pelo seu ensinar, mas pelo seu viver, que você é uma pessoa segundo o coração de Deus, elas vão aprender a confiar em você. Ninguém confia em um líder, ninguém deposita a vida nas mãos de um líder que a pessoa não confia, a pessoa não tem segurança, a pessoa não tem inspiração na vida deste líder. Então, ter caráter é gerar confiança para que as pessoas ao redor possam perceber a nossa vida honesta, a nossa vida santa em nome do Senhor Jesus. E isso só será possível se você ser cheio do Espírito Santo, se você for cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra. Por mais que a gente tenha um curso bem dado, por mais que nós tenhamos uma boa capacitação técnica, por mais que nós tenhamos um bom estudo sobre relacionamentos interpessoais, nada disso substitui, nada disso é mais importante do que o Espírito Santo. É ele que efetua em nós tanto o querer quanto realizar conforme a palavra do Senhor. Então, querido líder, querida líder, eu e você precisamos buscar esse enchimento, esse transbordar do Espírito Santo, porque é com o Espírito Santo agindo em nós que as coisas vão acontecer na nossa célula. Aquilo que para você é difícil, aquilo que para você é complicado, por meio do Espírito Santo vai ficar fácil, porque é Deus que vai estar fazendo na sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, ter caráter, ser cheio de Espírito Santo são requisitos inegociáveis para o líder de célula. Outra coisa que também é inegociável é você ser submisso. Porque, queridos, nós estamos numa estrutura de corpo, e o corpo, ele recebe comandos. O nosso corpo, ele não é autônomo, cada parte. Ela está debaixo de comandos, ela está debaixo de ligações, de conexões que fazem com que o nosso corpo funcione. Então, ser submisso é estar debaixo da autoridade de alguém. Ser submisso é garantir que a unidade da igreja mantenha o líder alinhado com o supervisor, com o pastor. E quando nós falamos de hierarquia, não estamos falando aqui de opressão, não estamos falando de controle, estamos falando de alguém que está sobre nós cuidando da gente. Eu já tive a oportunidade no meu ministério, 32 anos, de pelo menos 2 vezes ter sido convidado formalmente, oficialmente, para formar um outro ministério independente, deixar a minha denominação e ser um pastor autônomo. E eu falei para aquele grupo que acabou saindo do meu pastoreio para formar ter essa autonomia, aparente autonomia, eu falei para eles que eu não conseguiria viver sem uma cobertura espiritual. Eu não conseguiria saber que não tem ninguém orando por mim, me protegendo em oração. Então, ser submisso é saber que tem alguém que está sobre você, é saber que tem alguém que você presta contas, é saber que tem alguém que está orando e olhando por você. Quando você pensa em Jesus, que Pilatos falou para ele que ele tinha autoridade para prender ou para soltar Jesus, Jesus respondeu para ele: nenhuma autoridade você teria se do alto não tivesse vindo sobre você. Então, é autoridade de cobertura. O exemplo para ilustrar de uma forma tranquila é o exército, né? As forças armadas. Existe a hierarquia dos comandos. Então, a patente de capitão, ela tem autoridade sobre a patente do tenente, do sargento, do cabo, do soldado, do recruta. Mas se uma dessas patentes não estiver debaixo de uma superior, ele perde autoridade ali para baixo. Um capitão que está em rebeldia ao seu coronel, ao seu comandante, ele não deve ser obedecido pelos seus subalternos. Então, submissão é uma grande, algo extremamente importante na vida do líder e é um requisito inegociável. Outra área importante é a área da transparência. Queridos, eu sempre digo isso, que se tem alguma coisa na nossa vida que a gente não pode deixar que os outros saibam, é porque é algo que a gente não deveria estar fazendo. Então, preste atenção nisso. Ser transparentes envolve andar na luz, envolve confessar pecados. Eu sempre digo que é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado.
Então, quando eu e você estamos passando por alguma dificuldade, é muito bom a gente ter alguém a quem se reportar. A história conta que o Wesley, ele fazia algumas perguntas nas suas bands, nas suas células, né? E uma das perguntas era essa: no que você foi tentado essa semana? Porque assim a gente tem uma liberdade de ser transparente, de confessarmos uns aos outros. O apóstolo Tiago fala isso. Quando confessamos uns aos outros, nós somos curados. O apóstolo João fala que quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. E quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Então, a importância da gente viver essa vida transparente, sermos tratáveis, ter disposição de reconhecer os seus erros, ter disposição de querer melhorar, sendo corrigido por alguém que entende mais do que a gente naquela determinada área. Eu sempre digo que ser ensinável é algo extremamente importante, ser tratável é algo extremamente importante. Tem muita gente que entende de tudo, que sabe de tudo, que dá opinião sobre tudo, e essas pessoas pode ser que elas tenham dificuldades de aprender. Então, o líder que influencia, o líder que busca excelência, é um líder que está buscando constantemente aprender. E para aprender, nós precisamos ser tratáveis, nós precisamos ser tratados por Deus através daqueles que lideram as nossas vidas. Então, tem uma disposição de acreditar que você não sabe tudo, de aprender com aqueles que estão na caminhada há mais tempo. E, por fim, a gente tem de entender também que ser consagrado é um estilo de vida de qualquer líder que busca excelência. Ele não pode negociar a vida consagrada. Consagrar é tornar sagrado. Consagrar é separar. Então, entender que liderar a célula não é só na quarta-feira, na sexta que você vai para a reunião, mas é 24 horas por dia. Você tem de ser uma pessoa que vive uma vida consagrada. O que é o profano? O profano é aquilo que não é sagrado. O profano veio para caracterizar aquilo que não é sagrado. Consagrado é não ter nada profano, é não ter nada que não seja de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo fala: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Consagração. É esse o desafio que Deus tem para qualquer líder e é o desafio que Deus tem para nós, né? É uma responsabilidade. Aí, queridos, eu queria continuar nesse slide falando que para você conseguir viver essa vida que nós acabamos de pensar nesses requisitos aí, é importante que a gente também tenha hábitos. Alguém já disse que tudo aquilo que a gente faz sistematicamente, existem estudos provando isso, durante 21 dias se torna hábito na nossa vida. Então, se você passar 3 semanas fazendo algo com disciplina, ainda que com insistência e com perseverança, depois de 3 semanas, normalmente você começa a fazer aquilo sem muito esforço, porque se torna um hábito na sua vida. Então, quais são os hábitos indispensáveis para que você avance na sua liderança, para que nós avancemos na nossa liderança e assim nos tornemos cada vez mais um líder que influencia pessoas? O primeiro deles que eu queria destacar aqui é o sonho. O sonho, um projeto, um alvo a ser alcançado. O líder que não sabe onde quer chegar, ele nunca sabe estar no caminho certo. Então, nós precisamos ter um sonho. E esse sonho, à medida que as pessoas que caminham com a gente sabem desse sonho, elas compartilham e começam a sonhar conosco. Então, o sonho aumenta o potencial da célula, motiva o líder a persistir, sonhar com uma célula saudável, sonhar com uma célula que multiplica. Nós temos insistido nisso com o seu líder em treinamento e depois com a sua célula, estabeleça uma data, um prazo para multiplicação, porque daí todos na célula vão começar a trabalhar pensando nisso, todos na célula vão começar a trabalhar vivenciando essa oportunidade do sonho. Oração, não precisamos aprofundar muito, que é o que move tudo. Sem oração, nós podemos ter todas as estratégias, nada vai funcionar. Queridos, nós precisamos sempre nos lembrar que a célula é algo espiritual. A célula é mais do que relacionamento entre pessoas. A célula é mais do que uma estratégia para conseguir almas para Jesus.
Célula só vai funcionar se ela for regada por oração, se nós formos líderes que oram, que são encontrados por Deus na brecha, orando em favor do seu povo. Então, oração é a tarefa mais importante, pois ela atrai o poder de Deus e ela poupa o nosso tempo. Antigamente, quando a gente ia fazer uma reunião administrativa na vida da igreja, e a gente tinha uma pauta muito extensa, a gente falava assim, olha, gente, nós estamos meio apertado hoje, então vamos fazer uma oração rapidinha aqui para entrar logo na pauta. E era o dia que mais dava coisa errada. Existe um livro que o título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Então, se a agenda está apertada, se você está sem falta de tempo, é nessa oportunidade que nós precisamos orar mais, porque daí Deus vai encaminhar as coisas, e aquilo que você não via solução, aquilo que você achava que era impossível, em pouco tempo Deus encaminha, porque a oração atrai o poder de Deus. A oração, ela poupa o nosso tempo. A oração faz com que os membros da célula estejam ligados uns aos outros, ligados a Deus no mesmo propósito. Então, eu quero desafiar você a ser um líder que ora. Invista tempo, coloque o seu relógio para te despertar na madrugada, o seu celular, separe 30 minutos na madrugada para estar orando, coloque o seu despertador para acordar um pouquinho mais cedo você, daquilo que você precisa para se preparar, invista tempo a sós com Deus, invista tempo em oração. Isso, querido, é um hábito que eu e você precisamos desenvolver, e desenvolvendo, a nossa célula vai avançar em nome do Senhor Jesus. Um outro hábito indispensável é fazermos convites. Às vezes nós vemos reuniões de células, 2, 3, 4 reuniões, que não aparece uma pessoa convidada. E aí a pergunta que talvez possa ser feita, será que eu e você como líder estamos influenciando as pessoas, estamos motivando, estamos gerando nelas aquele desejo a partir de um desafio de trazer pessoas novas para a comunhão? Convidar pessoas. O líder deve fazer convites regulares para que as pessoas conheçam a célula. Isso vai fazer com que a célula não viva estagnada. Algo que desanima os integrantes da célula são reuniões estagnadas, são reuniões de manutenção, reuniões que não têm o atrativo. E qual é o atrativo da célula, que é evangelística? É ter gente nova conhecendo a Jesus. Quando você vai numa reunião de célula, que tem um monte de gente nova, e você conhece, você se relaciona, e você passa aquela semana se identificando com essas pessoas, você não vê a hora de chegar à próxima reunião, porque aquilo vai te motivar. Então, convide pessoas, leve os integrantes da célula a esse desafio de convidar pessoas para estarem presentes. Contatos, né? Fazer contatos regulares. O líder, ele não pode prescindir de uma grande coisa que hoje existe, que são as redes sociais. Queridos, através das redes sociais, nós temos condições de alcançar muita gente. E às vezes a gente perde esse benefício das redes sociais. O que eu escrevo aqui? O contato. Fazer contato regular com os membros demonstra cuidado e ajuda a manter e aumentar a frequência. Quando eu vou num lugar e as pessoas falam para mim assim: você tem um pedido de oração? E eu faço um pedido de oração por uma decisão que eu vou tomar no trabalho, por uma questão de saúde familiar, e eu coloco aquilo. Se depois de 2 ou 3 dias eu recebo um contato de alguém perguntando como que as coisas estão, queridos, eu fui ganho. Eu fui ganho porque eu sei que as pessoas se preocuparam comigo. E o fato de estarem ligando, mantendo contato, mandando uma mensagem no decorrer dos próximos dias, é sinal que elas se lembraram de mim. É sinal que elas estão orando por mim. Então, a reunião da célula acontece uma vez por semana, mas a célula, ela é célula 24 horas por dia. Então, nós precisamos manter contato. O líder que faz com excelência, diariamente ele posta alguma coisa no grupo de WhatsApp, uma reflexão, uma oração, ele posta uma música, um clipe, ele interage com as pessoas. Eu acho inconcebível um líder de célula, por exemplo, arquivando o grupo de WhatsApp. Querido, está guardando talvez uma ferramenta extremamente importante.
Então, não precisa deixar ali o grupo fora do silencioso para cada mensagem ficar, às vezes, numa hora inoportuna, te lembrando. Mas põe no silencioso, mas faça com que, por algumas vezes por dia, você tenha contato. Então, além de convidar, faça contato com o povo da célula. Se preocupe em mostrar para as pessoas que você está preocupado com elas. Preparo. O segredo do sucesso inclui oração, inclui leitura da lição, inclui também um planejamento da reunião. Muitas vezes a gente chega para uma reunião na correria e a gente demonstra que a gente não preparou. No seminário, a gente brincava dizendo que tinha dois jeitos de preparar um sermão. Um era de joelhos e outro era nos joelhos. O que quer dizer isso? Preparar de joelho é quando você passa a semana orando, estudando, lendo material que os pastores disponibilizaram como orientação para o estudo daquela semana, pesquisando. Então, você está fazendo aquilo em oração de joelhos. Agora, se você não fez nada disso, quando começa a célula, a turma está dando testemunho, fazendo compartilha, cantando louvor, você está ali procurando um texto na Bíblia, você está destacando alguma coisa, algum versículo, com a Bíblia na mão, com o aplicativo na mão. Então, essa é a preparação nos joelhos, que não é uma boa preparação. Eu aprendi no seminário que quando a gente vai preparar um estudo, vai preparar um sermão, é 90% de transpiração e 10% de unção. Ou seja, a preparação depende praticamente só da gente. Mas quando você vai ministrar a aula, vai ministrar a palavra, aí esses números se invertem. É 10% daquilo que você preparou e 90% de unção. Então, se você preparou bastante, 9 vezes mais a unção de Deus vai se manifestar na sua vida. Então, um hábito indispensável para o avanço da célula é que você seja um líder preparado. É um líder que ora, um líder que estuda, um líder que prepara, que planeja, para que assim as pessoas saibam que aquele lugar não é um lugar feito de qualquer jeito. Aquela reunião, aquele grupo é um grupo preparado, é um grupo planejado. Outro tema que é um hábito indispensável para nós é o mentoreamento. O que quer dizer isso? É fundamental para uma multiplicação contínua, levantando e treinando os novos líderes. É fundamental que você esteja acompanhando. Lembra que Jesus tinha a multidão, Jesus tinha o grupo dos 70, Jesus tinha o grupo dos 12, tinha talvez os familiares dos 12, mas Jesus tinha o grupo dos 3, Pedro, Tiago e João. Ele amava todos, ele se preocupava com todos, mas ele estava mentoreando aqueles de pertinho, porque ele tinha, quem sabe, algumas funções ou alguns propósitos específicos para a vida deles. Ser um mentor é cuidar da pessoa, é levar aquela pessoa a amadurecimento. Ser um mentor é fundamental para um líder. Alguém já disse que sucesso sem sucessor é fracasso. Se eu sou uma pessoa bem-sucedida naquilo que eu faço, no meu trabalho, no meu ministério, na liderança da minha célula, mas eu não estou preparando ninguém, não estou deixando esse legado para ninguém, isso vai terminar em mim. Isso vai ser um prejuízo. Por isso que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, são como flecha na mão do guerreiro. A flecha vai a um lugar onde o guerreiro não vai. O flecheiro, ele atira uma flecha para um lugar mais distante da onde ele alcança. E os nossos liderados, os nossos filhos espirituais, eles são aqueles que podem ir mais longe. Quando a Bíblia fala honra pai e mãe, para mim honrar pai e mãe é ir além de onde os pais foram. O filho precisa ir além. No Oriente Médio, no tempo de Jesus, as casas eram construídas, clãs, né? Todo mundo morava junto, então os pais construíam a casa e no telhado ou na laje da casa dos pais, os filhos construíam em cima. Lá em Deuteronômio você vê a lei com relação ao parapeito, a preocupação. Então o filho, o piso da casa do filho era o teto da casa do pai. Honrar pai e mãe é ir além. E se você está sendo um mentor de filhos espirituais, de líderes em treinamento, eles vão mais longe que você.
e isso vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Isso é um hábito indispensável. Acompanhar. A pessoa se convidou para dirigir um estudo na célula, converse com ela depois, anote as coisas boas que ela fez, anote aquilo que você observou que foi fundamental, e depois também observe aquilo que pode ser melhorado. Não só critique, mas ofereça recursos para este seu mentoreado, para que assim a sua célula tenha cada vez mais pessoas de excelência. Comunhão. Os encontros sociais que vão além da reunião semanal, eles aumentam a disposição, aumentam o interesse e o envolvimento, eles atraem novas pessoas. Então, queridos, nós precisamos programar encontros além das reuniões semanais. Programe com a sua rede, programe com o pessoal de fazer um churrasco, de fazer a prática de algum esporte, uma visita no museu, assistir um filme juntos, esse momento de comunhão, além daquela organização semanal da reunião, é extremamente importante. É onde a gente vai comer uma pizza junto e a gente conversa, a gente troca experiência. Esses momentos são marcantes, esses momentos são muito importantes, como um hábito indispensável para o avanço da nossa célula. E, por fim, como hábito indispensável, que é o oitavo hábito, né, é o crescimento. O crescimento pessoal é a chave para o líder ser eficaz, dependendo de interesse, de investimento pessoal e também de um compromisso constante, um compromisso vitalício que nós precisamos ter com a nossa célula, com o nosso compromisso de ser líder. Busque crescer, avalie seu último ano, olhando para esse ano de 2025, como foi os primeiros meses, comparando com os últimos agora, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida acadêmica, na sua vida como célula. Houve um crescimento? Queridos, nem tudo que cresce, cresce porque é saudável. Mas tudo que é saudável, cresce. Vou repetir. Nem tudo que cresce é porque é saudável. Por exemplo, uma doença desenvolve, cresce um tumor, isso não é saudável. Mas tudo aquilo que é saudável, cresce. E o crescimento contínuo, constante, deve ser algo a ser perseguido por todo líder que quer influenciar pessoas, por todo líder que quer desenvolver uma excelência naquilo que faz. Amém? Eu quero conversar com vocês agora um pouco sobre, de uma forma bem objetiva e rápida, como que a nossa célula deve ser organizada, a reunião. Quais são os critérios, né, para que a excelência da reunião seja a cada dia consolidada e gere uma identidade da célula? Nós temos aí alguns fatores que são importantes, né? E eu queria destacar com vocês algum deles. O primeiro é o dia e horário. Então, é óbvio que se aconteceu, a sua célula se reúne na sexta-feira, e se na sexta-feira aconteceu o imprevisto, que não tem como se reunir, não é isso que vai prejudicar, mas a constância favorece. Ah, pastor, hoje diversas pessoas falaram que não iam vir, e aí eu cancelei a reunião. Queridos, quem sabe naquele dia, aquela família que falou que ia estava precisando muito. Então, só uma família falou que ia. Como era pouco, você cancelou a célula, cancelou a reunião. Então, não cancele reunião. Faça de tudo. Se for preciso, mude o dia da semana como uma excepcionalidade. Mas não deixe de fazer. Final de ano, meio do ano, quer fazer um recesso? Ok, mas combine, programe. Se está fazendo recesso da reunião, quem sabe podemos fazer uma outra programação para gerar comunhão. Dia e horário, devemos respeitar a pontualidade. Geralmente não é indicado reunir nos finais de semana, porque final de semana tem a reunião de toda a concentração das células na igreja, onde as tribos convergem para Jerusalém, as células convergem para o templo. Então, no final de semana, eu diria, o ideal é que as nossas reuniões fossem de segunda a sexta, porque daí nós temos tempo para fazermos outras coisas e conciliarmos com o domingo na igreja.
Dia e horário é importante e o tempo de duração. A reunião, ela precisa ter, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, no máximo de 1h30, 2 horas. E quando eu falo isso, não é da reunião, mas é tudo. Às vezes a reunião acaba, o pessoal fica conversando e o líder quer se recolher, ou o anfitrião quer se recolher e não pode. Então, você, como líder, você precisa organizar isso, né? A pontualidade para começar. Se marcou para as 20 horas e você começar 20h15, na próxima semana ninguém vai chegar antes das 20h15. Se você atrasou, as pessoas vão se acostumar com o atraso e cada vez vai acontecer mais tarde. Tempo de duração e também o horário confere previsibilidade para a célula. Local. Nós temos trabalhado a ideia da itinerância como sendo algo oportuno, porque na itinerância você não sobrecarrega só o anfitrião, você aumenta a capilaridade, mais pessoas vão ser alcançadas. Quando é na minha casa, os meus vizinhos são convidados, meus parentes são convidados. Quando é na casa de uma outra pessoa, aquele network da pessoa pode ser acionado. Então, hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp, dá para a gente programar, mas o ideal é que a programação seja estabelecida com uma antecedência. Então, está começando a semana, eu sei onde vai ser a reunião nessa semana, eu sei em qual casa vai ser, ainda que haja um rodízio, eu tenho uma certa previsibilidade, não é faltando 15 minutos que eu vou ficar sabendo onde vai ser a reunião. Então, local, o autor encoraja, ok, nós estamos trabalhando aqui, esse detalhe é do livro do pastor Léo Matos, né? Ele fala da gente reunir em casas, mas criar um ambiente acolhedor, e é vital, então, que o local seja viável geograficamente para todos os membros, né? E agora, por isso que a gente tem insistido no fato de não termos células muito grandes, porque hoje uma célula com 30 pessoas não é qualquer casa que pode acolher, e isso acaba restringindo. Na hora de multiplicar, ninguém vai querer ser anfitrião de uma célula muito grande, porque ele aprendeu que só uma casa grande comporta uma célula daquela. Mas o ideal é uma célula de 10 a 20. Eu ia falar de 8 a 16, de 10 a 20 pessoas. Uma célula com 20 pessoas já pode ser duas. Uma célula com 16 pessoas já pode ser duas. Isso vai deixar cada vez mais um ambiente de melhor pastoreio de você como líder. Regularidade, eu já falei sobre isso, é fundamental que o grupo se reúna com uma base semanal para fortalecer os laços, né? E tornar mais forte ainda a amizade. Então, o ideal é que nós não falhemos. Ah, vai ter um encontro na igreja, todo mundo vai viajar, ok, mas não teve a reunião, o líder tem esse compromisso de manter o contato, de falar das orações, de fazer os avisos, já programar a próxima semana, quem sabe colocar uma pequena reflexão no grupo de WhatsApp para que todos sejam edificados. Uma estrutura de uma reunião, né? Uma reunião bem conduzida. O que precisa? Que é uma sugestão, queridos. Não quer dizer que seja obrigado a fazer assim. Mas aqui nós estamos falando de uma estrutura com 9 passos. Como que a gente entende isso, né? A estrutura de 9 passos. Início e recepção, você gasta uns 5 minutos. Chama o pessoal para o lanche, para a comunhão, em torno de meia hora. Depois, formalmente, começa a reunião, porque alguns chegaram nesse período do mexe-queixo, né? Aí se dá as boas-vindas, quem sabe uma dinâmica, um comentário sobre alguma coisa que aconteceu naquele contexto, que nós chamamos de quebra-gelo, mais uns 15 minutos, passa para o momento do louvor, se tiver alguém que toca, ótimo, então você prepare lá o celular, dispara no grupo a letra da música para todo mundo acompanhar, né, louvor e adoração. Depois você entra no estudo propriamente dito para aquele dia, edificação da palavra, se deu para escolher algumas músicas que fazem link com o estudo, melhor ainda, e depois o momento do compartilha, momento onde cada um fala o que sentiu, o que experimentou, como que aquele texto se aplicou à sua vida, e aí nós vamos para o momento dos pedidos de orações, dos desafios para a semana, avisarmos das coisas que estão acontecendo na igreja, o quilo do amor, as atividades na igreja, e aí a oração final. Então, esse é um modelo que nós poderíamos trabalhar, que é extremamente importante na nossa caminhada. Muitas vezes a gente não tem essa dinâmica, e não quer dizer
Não quer dizer que seja... Tem gente que deixa o lanche para o final, ok. Tem gente que começa com compartilha, ok. Esse é um esboço a nível de sugestão para a gente fazer essa reflexão. E lembre de sempre na oração, oferecer àqueles que estão ali presentes a oportunidade de receber Jesus no coração, a oportunidade das pessoas reconhecerem que Jesus é tudo na vida delas. O líder facilitador, ele fala pouco durante a lição, ele sabe fazer boas perguntas, ele sabe explorar aquele ambiente menor onde todos podem participar. Lembre disso, o seu estudo não pode ser um sermão. O seu estudo não pode ser algo que você só fica falando, falando, não. Interaja, faça perguntas. Você está controlando, você é o líder. Você tem ali a autoridade, mas você compartilha disso, você estimula, você desafia. Na divisão das tarefas, você coloca a gente para fazer. Isso faz com que você facilite a reunião e torne a nossa reunião ainda mais bem conduzida. Quando a gente pensa na condução da reunião, a gente pode falar de áreas, de papéis, de responsabilidade. E uma célula de excelência com líderes excelentes, a gente precisa entender que o líder não pode abrir mão, né, de algumas coisas. Então, nós precisamos entender que controlar não ter autoridade é uma coisa, controle é outra. Então, está escrito aí, para ter uma célula excelente, o líder precisa abrir mão do controle. Algumas coisas vão sair diferentes, mas a autoridade está sobre ele. Queridos, uma vez eu ouvi um bispo falando que não há nada que aconteça na igreja durante um culto que o pastor com o microfone na mão não possa, com clareza, explicar e trazer a ordem para o fato. Então, eu não sou um líder que controla, mas eu sou um líder que tem autoridade. E mesmo que alguma coisa aparentemente esteja saindo diferente, todos sabem que aquele lugar tem um líder que está com autoridade conduzindo todo o processo. Então, o líder de célula, ele dirige a reunião, ele distribui responsabilidades, ele promove a comunhão. O anfitrião é uma pessoa muito importante, porque a casa, aquele lugar, ele é extremamente importante. Uma casa agradável, uma casa que não precisa estar brilhando no sentido de estar perfumada, mas uma casa limpa, uma casa agradável, uma casa onde as pessoas se sintam à vontade, porque às vezes o anfitrião ele é cheio de restrições, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso pode atrapalhar a liberdade, gerar constrangimento. Então, uma boa reunião tem um líder de célula, tem um anfitrião e tem um líder de treinamento, que é aquele que vai estar sendo preparado, discipulado para, na multiplicação, assumir outra função como líder, né? Nós precisamos ficar atentos, porque existem pessoas que, consciente ou inconscientemente, são usadas pelo inimigo para atrapalhar. E uma célula vitoriosa, o líder tem que ter sabedoria para conduzir essas situações. E se ele é uma pessoa de oração, se ele é uma pessoa que o Espírito Santo está agindo na vida dele, isso ele vai conseguir tratar de uma forma tranquila. Rapidamente, quais são os inimigos de uma célula vitoriosa que você, como líder, precisa proteger? Proteger do membro pecaminoso. O que é isso? Ah, pastor, quer dizer que numa célula ninguém é pecador? Não, não. Todos nós somos pecadores, mas nós não precisamos ficar pecando e não devemos ficar pecando o dia inteiro. Eu sempre falo da diferença da laranja, né? A laranjeira nasce laranjeira. E porque ela nasceu laranjeira, ela dá laranja. Mas uma laranjeira que não dá laranja, continua sendo laranjeira. Então nós somos pecadores, e porque somos pecadores, a gente peca. Só que o pecado na vida do crente é acidente. O pecado na vida do crente acontece esporadicamente. Ser tentado é uma coisa, é constante. Mas ser derrotado pela tentação não é algo frequente na vida do cristão. Então, pode ser que, ainda mais hoje com as redes sociais, né? Uma coisa é o visitante que está começando aí na célula e todo mundo sabe, ficar sabendo que nas redes sociais ele tem uma vida meio errada dos padrões cristãos. Aí é diferente, ele é um visitante, ele ainda não tem uma experiência com Jesus.
mas aquele crente antigo, que já é um líder em treinamento, um anfitrião, alguém conhecido por todos, se ele está vivendo uma vida que está dando mau testemunho, você precisa conversar com ele. E se for o caso, colocar o supervisor de rede, se for o caso, chamar o pastor para perto e trabalhar isso, porque uma falha é natural que possa acontecer, mas uma reincidência e uma prática constante de coisas que dão mau testemunho precisam ser controladas. Então, isso pode ser um inimigo para a nossa célula, uma pessoa que, ao invés de dar um testemunho, dá um testemunho. Precisa ser o líder ficar atento a isso. Também, o outro extremo é aquele membro que se acha melhor do que todo mundo. É aquele membro que jejua muito, que ora muito, que vai no monte muito, que lê a Bíblia uma vez inteira, a Bíblia toda uma vez por mês. Às vezes um crente assim, ele monopoliza a reunião. Consciente ou inconscientemente, ele quer mostrar que ele é bom no que ele faz, que ele é muito útil, e isso é perigoso. Nós precisamos ficar atentos com pessoas que muitas vezes acabam querendo ser mais santos do que todos os outros. E esse tipo de pessoa, ela pode atrapalhar. Então, queridos, a gente precisa ficar atento para que pessoas que muitas vezes se acham mais espirituais, elas consigam se enquadrar, né? E talvez o testemunho delas ajudar todos a crescerem, mas o testemunho de uma pessoa mais espiritual não gera outra coisa senão coisa boa em todos os outros. Membros de outras igrejas. A nossa célula sempre vai ter pessoas visitando que são de outras igrejas, e isso não tem nada de errado, mas nós vamos deixar claro que todos são bem-vindos, são ouvintes, mas essas pessoas não podem também monopolizar ou querer estabelecer o jeito delas, da igreja delas, o ritmo delas de célula. Se o jeito delas servirem a Deus é diferente do nosso, nós respeitamos, mas também queremos ser respeitados, porque afinal de contas, a célula é na nossa denominação ou da nossa igreja, né? Às vezes tem pessoas, queridos, que criticam muito. Tem pessoas que vivem para criticar, vivem para falar mal dos outros e sempre quando vai testemunhar, sempre quando vai participar, está criticando e está falando. Então, aquele crítico é toda. Alguém já disse, né, que não, mas é uma crítica construtiva. Eu não sei se existe crítica construtiva. A gente pode construir de outras formas, né? Mas se existe uma pessoa na célula que em toda reunião reclama de todo mundo, que em toda reunião fala mal da igreja, que toda reunião está ali criticando coisas que servem de mau testemunho para a pessoa nova, o visitante nunca veio na igreja, está começando a querer vir à igreja, de repente eu vou falar mal de quem é antigo de igreja, isso não é bom. Não quer dizer que nós vamos esconder e nem falsear a verdade, mas nós não precisamos de pessoas que fiquem expondo as nossas fragilidades. Precisamos de pessoas que nos fortaleçam, né? Ciclo anual e fases da célula. O que quer dizer isso? Existem igrejas que toda a igreja se mobiliza para esses ciclos. Então, se você pensar numa célula que multiplica anualmente, são 12 meses, 4 ciclos, então cada ciclo seria cada trimestre. Então, existem igrejas que passam um trimestre falando sobre ganhar, outro trimestre sobre consolidar, outro sobre treinar, outro sobre enviar. Mas o que é importante é você entender que na sua célula tem esses 4 ciclos acontecendo simultaneamente. Como que é isso, pastor? Quando vê um visitante, ele é do ciclo ganhar. Quando alguém aceitou Jesus, já está frequentando a célula, é do ciclo consolidar. Quando essa pessoa já foi batizada, se tornou membro da igreja e agora ela está começando a ser treinada para ser um novo líder, ela está no ciclo do treinamento. E quando essa célula se multiplica, esse líder se multiplica, aí é o envio. Então, o ciclo anual da célula ideal são essas 4 fases. E essas 4 fases não quer dizer que a célula vai ficar 3 meses numa fase, vai esquecer aquela. Não. O líder tem de perceber, fazer a leitura dos seus liderados e perceber
onde cada integrante da célula está. Tem gente que está chegando agora, visitante ganhar. Tem gente que já foi ganha, está na fase de consolidação, estou cuidando dela. Tem gente que agora já foi batizado, já está caminhando na igreja, já está envolvida, agora ela vai ser treinada para ser um líder em treinamento, para ser um futuro líder. E quando há multiplicação, é a fase do envio. Então, é aconselhável que o planejamento dos próximos passos, né, seja feito a cada 3 meses. É dentro de uma pegada que você pode estabelecer, como nós dissemos, né? Quando vai ser a nossa multiplicação? Baseado no fato que a gente começou a treinar agora, então são 3 meses de treinamento e mais 3 meses para multiplicar. Planejamento para multiplicação. A multiplicação é o principal alvo da célula e ela deve ser vista como um processo natural e um fruto do crescimento e do desenvolvimento. A multiplicação deve ser motivada pelo amor às pessoas e pela convicção bíblica de desenvolver líderes e fazer discípulos. A experiência sugere que um período de 1 ano é, em geral, um tempo suficiente para que a célula amadureça, se multiplique de forma saudável. Queridos, nós não queremos multiplicar para falar que a gente tem um número maior e para outra coisa, senão nós salvarmos vidas de forma saudável e sustentável. Os líderes não são de dedicação exclusiva, na sua maioria. Os líderes têm atividades familiares, acadêmicas, profissionais. Muitos têm outras atividades ministeriais na igreja. E você, se você for um líder de uma célula muito grande, você não vai conseguir liderar, você não vai conseguir pastorear essa célula. E vai virar um grupo de manutenção, um grupo de comunhão sem alvo, sem sonho. Ou você vai chegar à exaustão para fazer com excelência sem ter condições para isso. Então, a multiplicação do líder é a melhor forma de deixar uma liderança de excelência saudável. Porque se você tiver 15 pessoas para cuidar, você gasta uma energia. Se forem 30 pessoas, é o dobro. E se não for o dobro, vai cair o nível de cuidado. Então, o nosso alvo, e por isso que nós estamos nesse treinamento, é ter líderes multiplicados. Porque se nós tivermos líderes multiplicados, nós teremos células multiplicadas, anfitriões multiplicados, vidas novas chegando. Então, o planejamento para multiplicação, ele é fundamental. Multiplicar o quê, pastor? Líderes, discípulos, deve ser o nosso foco. Requisitos para uma multiplicação bem-sucedida. Aqui a gente fala, nós já temos falado sobre isso em outros momentos, vou passar rapidinho, né? Você precisa estabelecer uma data. Lembra que nós falamos do sonho? Estabeleça uma data. Se nos ciclos, o ciclo do enviar, estabeleça daqui a 3 meses uma data. Compartilhe com todo mundo, fale intencionalmente nas reuniões, nos estudos sobre isso, estabeleça. Coloque a cada, faltam tantas semanas, faltam tantos meses, faltam tantos dias, divulgue isso, porque isso vai gerando engajamento das pessoas. Presença de Deus, através do seu preparo, através do seu caráter, através da ação do Espírito Santo, através de uma vida de oração, Deus vai estar presente, a presença dele vai ser manifesta, isso é essencial, é imprescindível, é fundamental. Nessa dinâmica, você vai encontrar pessoas que talvez sejam as improváveis e você vai chamar para perto. Você vai pastorear todo o grupo da célula, mas você vai discipular essa pessoa que você percebeu que Deus mostrou para você que ela é uma improvável e por isso ela tem potencial para Deus usá-la como um novo líder. Então, esse novo líder você vai caminhar bem de pertinho, vai discipular, vai acompanhar, vai se preocupar, vai saber dos detalhes da vida, vai estar mentoreando esse novo líder e vocês juntos vão trazer novas pessoas e essas novas pessoas, novos membros vão gerar novos anfitriões e assim então a multiplicação saudável vai ser uma grande bênção. Propósito, para a gente concluir, propósito das células, 5 pilares que a nossa célula precisa ter: adoração, edificação, comunhão, serviço e evangelismo. Nós já esmiuçamos isso com outras ênfases nos tópicos anteriores, mas para reforçar, uma célula que cumpra o propósito de Deus, ela tem 5
sustentos, 5 pilares, 5 colunas que fazem a célula ser uma célula segundo o coração do Pai. Ela precisa ter uma vida de adoração, glorificar a Deus. O foco principal é Jesus, é a presença de Deus, é o diferencial que muda o destino das pessoas. Então, não tem como ser célula sem estar adorando, bendizendo e glorificando o nome do nosso Deus. Essa célula que glorifica a Deus capacita as pessoas. A Bíblia fala que nós somos como um edifício, somos pedras que vamos fazer um templo. Então, capacitar pessoas, estimular para o crescimento, com foco no discipulado, treinando novos líderes, nós vamos edificar a nossa célula. E a nossa célula vai vir em comunhão. Nós somos um. O sofrimento do outro é o nosso, a alegria do outro é a nossa. Então, o relacionamento deve ser o estilo de vida. Onde você estiver, não só na reunião semanal, nós precisamos investir intencionalmente. Você ouviu alguém falando que está precisando de um médico, e durante a semana você ouve falar do médico muito bom, um tratamento muito bom, você já entra em contato com aquela pessoa da célula. Se ouvir alguém falando que está precisando de emprego, ou então o comércio dele não está bem, você vai se preocupar, vai pedir o currículo, vai se relacionar, vai viver em comunhão, vai divulgar o trabalho do irmão. Então é importante que a gente desenvolva relacionamento, para que a gente entenda que a célula é mais do que uma reunião, é um corpo vivo que trabalha para servir. Nós não estamos na igreja para sermos servidos. Eu costumo dizer, queridos, que às vezes a gente quer que a igreja seja um hotel, mas ela é um hospital. Apesar de começar com a mesma sílaba, né, HO, as mesmas letras, o hotel tem uma função, o hospital tem outra. No hotel, tem a parte de enfermaria. No hospital, tem a parte de hotelaria. Mas as ênfases são completamente distintas. Quem vai num hotel vai para ser servido. Quem vai no hotel paga para que tudo aconteça conforme ele gosta. E se ele não gostar, ele muda de hotel. O hospital é diferente. Eu vou no hospital por 3 motivos. Eu vou quando eu estou doente, eu vou para não ficar doente, eu vou para visitar pessoas que estão doentes e acompanhá-las. Eu já fui num hospital, certa vez eu fui para fazer um check-up e fiz lá o teste ergométrico nesse hospital. Nesse mesmo hospital, eu já fiquei internado para fazer cirurgias na pele. E nesse mesmo hospital, já fui visitar diversos membros da igreja. Então, a igreja é um hospital. Jesus disse: eu vim atrás dos doentes. Os doentes precisam de médico. Então, igreja é um lugar de servir ao próximo e não ser servido. E se é bom para mim, se está fazendo bem para mim, eu quero que aquelas pessoas que eu amo também sejam abençoadas. Isso é o evangelismo que vai gerar multiplicação. Célula saudável, ela é frutífera. Célula saudável, ela cresce. Conclusão: uma célula excelente transcende a reunião semanal. Ela é um grupo vivo, atraente, cheio da presença de Deus, que glorifica o Senhor em tudo o que faz. Querido, líder em treinamento. Eu ouso dizer, líder de célula. Que bênção você está participando desse curso. 9ª aula. A próxima aula nós falaremos sobre as batalhas espirituais que acontecem na célula e como elas são vencidas por meio da oração. E aí nós concluímos o nosso curso. E o que eu espero de você? Entre em contato com a secretaria da igreja. Você, se você é casado, seu cônjuge está fazendo também o curso, vocês dois juntos, marque um gabinete. Eu e a pastora Rose queremos conversar com você. E a partir dessa conversa, nós estaremos concluindo o curso com aprovação ou não de cada pessoa. Então, foram etapas de estudos, etapas de tarefas feitas e cumpridas, e agora, além das 70% de presença necessário, então, agora é hora da gente ir para a prova final. A prova final, de fato, é um pastoreio, é um tempo ao redor da mesa, onde nós vamos dirimir as dúvidas e vamos entender o propósito de Deus para cada um de nós. A nossa igreja é uma bênção, é um privilégio ter você, ser seu pastor para mim é muito bom, é uma graça de Deus. Agora, a gente não quer ser um clube fechado, a gente quer ser uma igreja que oferece a salvação àqueles com os quais nos relacionamos fora das 4 paredes.
E através da sua vida, do seu ministério, da sua liderança, da sua célula, essa igreja vai continuar cumprindo o propósito de Deus. Uma grande multidão é a nossa visão. Fazer parte dela e levar os nossos amigos a pertencer a essa grande multidão é a nossa missão. Que bênção estarmos juntos. Vamos orar. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe. Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer pela vida dos nossos queridos integrantes deste grupo, deste Tadel. Te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem derramado graça. Te louvar, Deus, porque essas vidas estão crescendo no conhecimento do Senhor. E Deus, te agradecer, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem cuidado da gente. Deus, tudo aquilo que aprendemos nesta aula, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado neste curso, tudo aquilo que temos vivenciado nas nossas células, pedimos a Deus que o Senhor consolide, que o Senhor transborde, que o Senhor cumpra em nós a tua vontade. Queremos, Deus, queremos fazer parte da grande multidão e queremos que aqueles que amamos também façam parte da grande multidão que está sendo preparada para viver eternamente contigo. No nome do Senhor Jesus. Sabemos, Deus, que o Senhor não procura gente que esteja disponível. Sabemos, Deus, que o Senhor procura pessoas dispostas. Encontre-nos, Deus. Encontre-nos, Deus. Estamos dizendo, eis-nos aqui. Cumpra em nós o teu propósito, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido. Que bênção estarmos juntos, que bênção podemos servir ao nosso Deus. Que você continue nesta pegada em nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe.